Nazarene já fez os agradecimentos, nós também fazemos agradecimento a Deus, a esse Pai maravilhoso, que nos dá a oportunidade na vida de estarmos aqui. Agradecer a Jesus, nosso mestre e irmão, que nos ensinou a amar o próximo. Agradecer a Maria Santíssima, Mãe do Cristo. Aos mentores espirituais da casa e os nossos anjos guardiões, protetores amigos que estão do nosso lado. Agradecer também aos nossos irmãos encarnados e desencarnados. A proposta dessa noite é falarmos sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Estamos iniciando o mês de agosto. E é uma felicidade nossa estarmos no primeiro dia do mês aqui na casa, trazendo uma mensagem nesse mês que celebramos o Dia dos Pais. E quando nós falamos no Dia dos Pais, talvez ele não seja um dia assim tão valorizado por muitos filhos, né? Porque quando falamos das mães, a gente sabe que tem toda uma gratidão, todo um acolhimento. Será que os pais deixam a desejar como pais? Eu acredito que não. Eu acredito que quando Deus Ele uniu o homem e a mulher com esse grande projeto que é a concepção da vida, porque a concepção da vida está dentro da lei de reprodução, uma lei natural, uma lei divina. E nós temos o quê? Que dá vida, que trazer corpos para que os espíritos possam se manifestar, para que o espírito possa estar aqui, como nós estamos. Então, a lei de reprodução é essa lei divina. Então, se Deus uniu o homem e a mulher com esse propósito, desse grande projeto de vida, Ele também deu a eles, homem e mulher, responsabilidades recíprocas. A responsabilidade de educar um filho não cabe somente à mãe, mas aos dois, pai e mãe. De orientar e ensinar o caminho certo. Já ouvimos muitas queixas com relação aos pais. Porque meu pai é isso, porque meu pai não foi bom, porque meu pai não esteve presente. Então, esse tema nos traz também com relação aos filhos. Somos bons filhos? Será que realmente somos bons filhos? A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. E que muitas das vezes abala até mesmo os corações mais puros. Irrita. Quando a gente vê ou ouve alguém que age com a ingratidão, que é ingrato para com seus pais. Não estou falando somente do pai, os pais, pai e mãe. E a ingratidão de um filho para com os pais é uma das piores, segundo a espiritualidade nos traz. Ai do filho que maltrata o seu pai. Ai do filho que é ingrato, porque ele sofrerá pela ingratidão e o abandono. Quando nós nos reunimos num grupo familiar, existe um propósito, uma tarefa, uma missão.
aqueles espíritos, pai e mãe, assumiram um compromisso no plano maior, na espiritualidade, de ajudar aquele espírito que recebe como filho. Que muitas das vezes não tem laços simpáticos de afinidade, mas são espíritos que precisam de ajuda. Assim como os nossos pais um dia planejaram no mundo espiritual de nos receber como filhos. Então, se nós também tivermos esse amparo daqueles espíritos se comprometeram em ser os nossos pais, é porque alguma coisa tem. Alguma coisa precisa. Então é hora de estar ali junto, unidos. Ah, mas meu pai é assim. Mas como foi a vida do seu pai? Como foi a trajetória dos nossos pais? O que eles passaram na vida, as dificuldades? Então nós temos que fazer uma análise, né? Refletir sobre isso. Porque não basta somente a gente apontar o dedo e dizer que os nossos pais foram isso ou aquilo. Mas o que levou ele a ser dessa maneira e agir dessa forma? Porque nós sabemos que nós temos os nossos vícios, as nossas paixões, as nossas más tendências. Todos nós temos, sim. Porque isso faz parte. E a partir do momento que encarnamos, fica mais sensível, né? Porque nós estamos na matéria. E a matéria proporciona os prazeres, as facilidades, e nós deixamos aquele compromisso que assumimos num plano espiritual. Então nós temos que pensar dessa forma, não pensar na vida material, no momento que estamos vivendo, as situações difíceis que estamos tendo com os nossos familiares. Não vamos pensar somente nisso, mas pensar na vida espiritual, que já encarnamos muitas das vezes. E diante de tantas situações que vivenciamos, experiências adquiridas através das reencarnações, nós vamos acumulando créditos e débitos. E nós temos que melhorar, com certeza. Então a ingratidão é o fruto do egoísmo, realmente. Porque pensamos somente em nós. Pensamos somente no momento, nas situações que estamos vivenciando. E não num todo. Estava no jardim da casa o pai e o filho sentados num banco. Eis então que aquele pai, já uma pessoa idosa, estava com um pensamento, com um olhar vago, bem distante. E o filho estava do seu lado lendo o jornal. Estava tão preso no que estava lendo, que nem sequer conversava com o seu pai. E de repente, um pássaro pousou ali, num arbusto, bem próximo deles. E o pai, olhando para aquele pássaro, disse ao filho: o que é aquilo? E o filho, com indiferença para aquele animalzinho, disse: é um pardal. Ele então ignorou naquele momento e continuou a ler seu jornal. E o pai continuou com aquele pensamento longe, observando aquele pássaro. 2 segundos se passaram e ele novamente: o que é aquilo? O filho fica um pouco irritado e diz ao pai: é um pardal.
E novamente, vira-se e continua a ler o seu jornal. O pássaro, então, ele voa e pousa bem próximo deles. E o pai, pela terceira vez, pergunta: o que é aquilo? E o filho, já irritado, diz ao pai: é um pardal. Você não está vendo? É um pardal. Pardal. É um pardal. Bem irritado, né? Ele então dá as costas ao pai e continua lendo. O pai, naquele momento, tranquilo, levanta-se e vai até a casa. Depois de alguns segundos, ele volta com um diário. Ele então entrega o diário ao seu filho e pede a ele que lê o que estava escrito. O filho começou a ler aquele diário e o pai pede, ou melhor, exige que ele faça isso em voz alta, né? E aí o filho lê: hoje meu filho de 3 anos viu um pardal na árvore. E ele me perguntou: o que era aquilo? E eu respondi que era um pardal. Ele me fez essa mesma pergunta 21 vezes. E eu as respondi todas as vezes com carinho. E a cada vez que respondia, eu beijava e ria por dentro ao ver a inocência daquele menino. O filho, ele terminou de ler aquelas palavras e se comoveu, porque o pai estava falando dele quando era criança. E logo vê as lágrimas, ele então abraça seu pai querido, beija seu pai e não fala nada, fica em silêncio, porque ali falou a experiência do pai. Se abraçaram. Quantas vezes a gente perde a paciência, né? Com os nossos pais. Quanto dos nossos filhos na juventude dizem: não, meus pais são caretas, ultrapassados, não sabem de nada. Sabe sim. Pode não ter conhecimento em muitas áreas, mas tem a experiência de vida. O suor, a noite sem dormir, as dificuldades que passaram. Talvez muitos pais ficaram sem comer para dar o alimento a seu filho. Quantas dores, quantas angústias, ao ver o seu filho doente, com dificuldades. Quantas noites sem dormir, esperando, aquela mãe querida, esperando que os seus filhos cheguem em casa de madrugada. E muitas das vezes a gente não valoriza isso. E quantas vezes eles tinham essa paciência? Quando os pequeninos choravam a noite toda, com aquela dorzinha que não passava. Quantas noites em vigília? E aí não damos o valor devido aos nossos pais. Não valorizamos a sua pessoa e muitas das vezes criticamos porque ele tem um vício, porque ele tem uma fraqueza, porque em algum momento ele caiu, falhou, se perdeu no caminho. Queridos irmãos, o jovem de ontem é o idoso hoje. O jovem de hoje será o idoso amanhã. Só não será idoso aquele que já partiu para o plano espiritual, que deixou a sua vestimenta corporal.
Do contrário, vamos chegar sim à velhice. E como queremos ser tratados pelos nossos pais, ou melhor, pelos nossos filhos? Ai do filho ingrato, porque ele sofrerá pela ingratidão e o abandono. Quantos filhos dizem, eu cuido do meu pai, da minha mãe, colocando lá no cantinho, numa sala, num quartinho, como se fosse grande coisa. Porque não é apenas um cômodo, um espaço físico, nesse cuidado para com os nossos pais, não. Eles querem muito mais. Eles querem atenção. É claro que quando chegamos à velhice, temos as nossas limitações, as nossas dificuldades. Locomoção, visão, audição, as fraquezas, as deficiências físicas, sim, acontecem. Mas será que isso é motivo de abandoná-los? Esquecê-los? Porque eles não conversam mais, eles não têm assunto, ou eles ficam repetindo a mesma coisa a todo momento. Aí isso nos incomoda, né? Isso nos incomoda. Porque chegou a visita, chegou os nossos amigos, é aquela nossa mamãe, nosso papai que agora deixa a comida cair no chão. Eu tenho vergonha dos meus pais, porque eles não têm mais jeito de se alimentar, mais classe, né? Nós se preocupamos muito, né? Com o que as pessoas vão falar. Então vamos dar um cantinho para eles. Eles vão comer, vão dormir naquele canto. E quantas vezes ficamos chateados, né? Quando eles falam alguma coisa. Como se a gente fosse ainda uma criança, mas para eles seremos sempre uma criança. Não importa a idade. Já estamos 70, 50, não importa. Seremos seus filhos. Aqueles que um dia, quando pequenos, pegaram no colo, abraçaram, ninaram, alimentaram, ensinaram a caminhar. E hoje nós somos maduros, independentes, decidimos. E qual é o nosso comportamento para com os nossos filhos? Estamos mostrando a eles como devemos ser para com os nossos pais? Carinhosos, amáveis, compreensíveis. Respeito. Respeitar os nossos pais. Então ali, naquela história, mostra o primeiro mandamento da lei. Honrarás teu pai e tua mãe para ter uma vida plena. Vejam só o compromisso, né? O compromisso que nós assumimos no plano espiritual. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo nos fala sobre isso. Ó espíritas, compreendeis o grande papel da humanidade. Compreendeis que quando gerais um corpo, a alma que encarna vem do espaço para progredir. Vejam só. Todos nós viemos para progredir. Tomai o seu dever de conduzir com amor esse espírito, ou esse filho, a Deus. A Deus. Nós temos que conduzir a Deus. Como? Ensinando as coisas boas. Ensinando a ser bom, amável, indulgente, caridoso, benevolente. É isso que nós temos que passar para os nossos filhos. Porque um dia Deus perguntará o que fizeste do filho colocado à vossa guarda. E aí o que vamos responder? Fizemos tudo
que era necessário para desviar o nosso filho do caminho do erro, da maldade? Se fizemos tudo isso, e assim mesmo eles decidiram tomar esse rumo, a culpa não é dos pais. Mas o esforço nosso, teremos mérito em conseguir conduzir esse filho, esse espírito, para o caminho do bem. Não é fácil ser pai, né? Não é fácil ser mãe. E nós assumimos esse compromisso. E quando os nossos filhos casam, aí chegam os netinhos, né? Aí é toda alegria. Porque aí nós pensamos assim, não tem compromisso com o meu neto. A minha filha, o meu filho é que vão cuidar. Que nada. Nos tornamos vovós corujas, né? Corujas. Fazendo tudo ao agrado. Mimamos demais. E aí nós perguntamos, será que a minha filha ou o meu filho está sendo um bom pai, uma boa mãe? Será que estão ensinando aquilo que nós ensinamos? Porque por mais que a gente ache que ensinamos o melhor para os nossos filhos, ainda fica aquele pensamento, eu não fui um bom pai. Deixei a desejar em algum ponto. Então nós queremos que os nossos filhos também sejam bons pais. Para que os nossos netos também um dia se tornem bons pais. É o ciclo da vida. Faz parte. E o interessante, queridos irmãos, que quando nós nos arrependemos já é tarde. Os nossos pais já partiram. Por que não perdoamos os nossos pais? O que nós doamos para os nossos filhos? A genética, né? É isso. É isso que eles vão receber, a genética. E a educação que ensinamos. Agora, a personalidade, ele já traz, cada espírito traz. Por isso que devemos ensinar os nossos filhos o máximo até os 12 anos. Tudo de bom ensinar. Porque quando chega a juventude, aí o espírito vai despertando realmente o que ele é, com as suas más ou boas tendências. Mas ele agregou o quê? Os ensinamentos bons que os pais colocaram. Aí eles vão lembrar, meu pai me ensinou isso, que eu não devo fazer isso, que eu devo me comportar dessa forma. Vejam só. Então, aquele espírito que tem mais tendência, mas que recebeu informações positivas, boas, ele vai melhorando. Isso aconteceu com todos nós. Somos melhores hoje. Certa feita, um homem, ele tinha 2 filhos. E o filho mais novo pediu a parte que ele tinha direito, né? E o pai assim dividiu os bens entre os 2 filhos. Passado o tempo, esse filho mais novo decidiu ir para uma terra distante. E ele assim o fez. Chegando nessa terra distante, gastou todo o seu dinheiro, todos os bens, com festas, com prazeres, com os vícios. Só que naquele país houve uma grande fome, né? Uma miséria. E ele começou a passar dificuldade. Porque não tinha mais dinheiro, acabou o dinheiro. Ele então procurou nos cidadãos lá daquela cidade um emprego. Eis que alguém indicou um lugar para cuidar de porcos. Ele estava lá cuidando dos porcos e ele tinha até vontade de se alimentar da comida do porco, de tanta fome, de tanta miséria. Aí ele parou, refletiu e disse: meu pai tem muitos servos, muitos diaristas, que tem tudo de bom para comer, para vestir. Eu vou até meu pai. Houve que um arrependimento.
sincero, verdadeiro. Ele diz: eu vou até meu pai e vou dizer a ele: Pai, perdoa, porque eu pequei contra o céu e contra ti. E eu não sou digno de ser chamado teu filho. E assim ele partiu. Humildade, arrependimento, humildade. Ele foi até o pai. E antes de chegar na sua casa, seu pai, que estava no campo, viu o filho. E qual é o pai que não se sente feliz, né? Em rever o filho, saber que o seu filho está bem. E ele foi ao encontro do filho, abraçou o filho, e o filho disse: Pai, me perdoa, porque eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata, me faça um dos teus diaristas. E o pai, na alegria de ver o filho, rever o seu filho amado, são e salvo, diz aos servos: tragam uma túnica, uma roupa nova. Tira esse chinelo do dedo, bota os chinelos novos, anéis. Vamos preparar um novilho gordo e vamos fazer uma grande festa. E tamanha foi a festa. Alegria. Porém, o irmão mais velho que estava no campo, quando voltou, viu aquela festa toda, né? Isso acontece nas famílias, né? Ciúme, inveja. E ele disse: o que está acontecendo? Aí o servo disse: seu pai mandou fazer uma festa, matar um novilho, porque teu irmão voltou, são e salvo. Ele não quis entrar. Fez a birra, né? Igual criança, né? Fez aquela birra, bateu o pé e não vou entrar. Isso não acontece nas famílias? Os irmãos sempre se dão bem, são amigos, compreensivos? É bom quando são, né? Essa união de família. Aí o pai saiu e chamou o filho. Aí ele disse para o pai, vejam só, ele era um filho obediente, dedicado, mas não aceitou a volta do irmão. Isso é egoísmo, isso é orgulho, que muitos de nós temos, né? O orgulho, o egoísmo, não aceitamos. Ele então disse ao pai: o senhor nunca me deu uma festa, nem deixou matar um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos, comemorar. E esse meu irmão que voltou, gastou tudo que tinha, todos os bens, você faz uma festa? Ele não aceitou isso. Aí o pai disse a ele: meu filho, tudo que eu tenho é teu também. Você pode fazer festa, não tem problema, mas o teu irmão precisava disso, porque ele estava perdido e ele foi encontrado. Ele estava morto, ele reviveu. E assim Deus nos dá uma oportunidade na vida. Deus não abandona ninguém porque Ele nos ama. Agora nós somos muito egoístas e orgulhosos, né? Deus abre os braços paternais para o filho pródigo que lança aos seus pés. Quando nos arrependemos por uma atitude, pela nossa fraqueza, e dizemos a Deus: Deus, me perdoa, porque eu falhei por egoísmo, por orgulho, por ambição, que eu nunca mais erre nesse ponto, que eu consiga suportar e superar todas essas dificuldades. Então nós temos que olhar os nossos pais com esse olhar carinhoso que muitos pais têm para conosco, que às vezes nós não compreendemos. Por que tanto atrito entre os irmãos? É porque a gente não conheceu ainda a realidade. São os laços de família. E esses laços de família podem ser corporais ou espirituais. Os laços corporais, eles são passageiros. Se desfaz. Por que ele se desfaz? Porque é frágil, é matéria. Agora, os laços espirituais, não. Eles continuam aqui no plano físico como no plano espiritual. Porque nós achamos que só tivemos essa família ou só temos essa família? Não.
Já tivemos várias famílias. Outros espíritos fizeram parte desse grande grupo chamado família. E esse é o propósito da evolução da criatura. Que nós possamos, assim, viver várias reencarnações com vários grupos familiares, para aprender a amar, perdoar, reconciliar, ser humilde, receber bagagem de conhecimento, de aprendizado. Vejam só. Então não é restrito somente àquela família que estão vivendo agora. Quantas pessoas vivem bem com pessoas estranhas do que com a própria família? Que às vezes reconhece no outro, naquele estranho, alguém que tem afeto, carinho, simpatia. E com o próprio irmão, como da história, não tem. Que tem inveja, ciúme. Porque os espíritos que estão ali naquele lugar, naquele grupo familiar, são espíritos estranhos. Mesmo recebendo a mesma educação dos pais, são espíritos individuais. Que cada um traz uma bagagem totalmente diferente do outro. É claro que quando nos unimos num grupo familiar, é pela simpatia, pela afinidade, mas também por compromissos do passado, de reconciliação, de entendimento, de perdão. Então, por isso que nós temos que ter paciência, sim, com os nossos pais, procurar entender, procurar conhecer a sua história, da infância até o seu ponto em que está idoso. Porque às vezes a gente sofre traumas. Hoje nós temos psicólogos, psiquiatras que ajudam isso. Mas naquele tempo não tinha. Quantos traumas, quantos filhos eram agredidos pela mãe e pelo pai. Não vamos só crucificar os homens, né? Mas era assim. Só que naquela época, o pai era o dono da palavra. E às vezes a mulher sofria também. Hoje não. Hoje a mulher, graças a Deus, conquistou a sua liberdade de decidir, de resolver, de opinar. Mas naquele tempo não. E às vezes a mulher, a mãe, ela também era instigada, influenciada pelo pai, a bater nos filhos, a maltratar os filhos. Então, o que une os espíritos é o afeto, é a simpatia, é o amor, é o carinho. Ou seja, são as famílias espirituais. Questão 775 do Livro dos Espíritos. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Seria um aumento do egoísmo. A família tem que existir. Não importa como ela é formada, mas ela tem que existir. O ser humano é uma criatura sociável, ou seja, faz parte de uma lei natural, divina, que é a lei de sociedade. Todos nós temos que viver em sociedade. A família é uma sociedade menor. A família é uma sociedade menor. A sociedade é um campo de atividade, de trabalho. Agora ali a família não, é o nosso objetivo, é o nosso dever de um ajudar o outro, de ensinar um ao outro. Jesus, ele recomendou amar o próximo como a nós mesmos, por isso que existe família. De que forma nós iríamos amar o nosso próximo? Se uma pessoa é estranha, a gente já fica irritado, já aborrece, já fica agressivo. É na família que vamos amar o nosso próximo, o mais próximo. E assim mesmo está difícil, né? Está difícil amar o mais próximo de nós.
que é nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nossos filhos, nosso tio, nossa tia, nossos avós, enfim. Agora, amar a sociedade, a humanidade. A família é essa escola onde podemos aprender a amar umas poucas pessoas. É ali, nós aprendemos a amar essas poucas pessoas. Amar os filhos, pai, mãe, irmãos. Para que depois podemos amar a humanidade inteira. Então veja, a responsabilidade que nós temos numa família. Não é só do pai e da mãe, mas de todos os membros daquele grupo chamado família. De um ajudar o outro. Às vezes tem pai que é tão orgulhoso que diz assim, esse moleque não sabe nada. Nada, talvez ele é um espírito mais evoluído do que o pai. Intelectualmente, com certeza é. Então, um tem que aprender com o outro. Mas o pai não pode ser amiguinho do filho, não. Eu tenho meu filho como amigo, ela não pode ser amiguinho, né? Tem que ter o papel de pai. Ele é pai. Ele educa, ele mostra, mas ele pode aprender com o filho. Às vezes o filho tem conhecimentos que ele nem imagina. Ele aprende com o filho, aprende com uma filha. Então vejam só como as coisas funcionam na nossa vida. E a gente não valoriza isso. Muitas das vezes é muita fofoca, brigas, intrigas. Adquirir bens, dividir bens. Aí deixamos tudo de lado. Ficamos no jornalzinho, lendo o jornalzinho. Poderia ali apreciar o papai, abraçar o pai, conversar. E ficamos irritados ainda. O que é isso? Será que algum filho já não perguntou isso para nós? O que é isso? Os laços de família resumem as ligações sociais. Quando o mundo estará melhor? É uma pergunta que todos nós fazemos, né? Quando o mundo será melhor? Aí a resposta seria essa, esforço coletivo. A sociedade tem que se esforçar para que o mundo seja melhor. O ser humano tem que se esforçar. E por onde começar? Por onde começar esse esforço, essa mudança? Por nós mesmos. Cada um de nós. É ser compreensivo, indulgente, humilde, benevolente, caridoso. É isso. Começar por cada um de nós. Não ficar criticando ninguém. Se o nosso pai, nossa mãe tem mais afinidade e simpatia com nossos irmãos, não ficar com ciúme, com raiva, mas demonstrar carinho por eles também. Às vezes eles não gostam, né? Às vezes eles podem dizer assim, está querendo alguma coisa. Não, mas vamos dar carinho, vamos dar um abraço, vamos ajudá-los. Se tem algum vício, alguma fraqueza, vamos ajudar o nosso pai, a nossa mãe. É isso que nós temos que fazer. Porque nós um dia seremos idosos. E como queremos ser tratados? Porque a pior coisa, queridos irmãos, é viver na solidão. E para finalizar, nós temos que entender que todos pertencem a Deus, compondo a grande família universal. Ou seja, somos todos filhos de Deus. Não importa a raça, a crença, não importa a cor, o país que possa morar, não importa. Somos todos filhos de Deus. Todos criados com amor. Com o objetivo único de chegar à evolução. Evolução moral e intelectual. Nos tornarmos criaturas melhores. E só podemos fazer isso em sociedade. Só podemos iniciar esse trabalho na família. Naquele pequeno grupo. Perdoando os nossos pais.
amando os nossos irmãos, cuidando dos nossos filhos. É dessa forma. Obrigado a todos pela atenção. Que Deus, Pai, nos ilumine e ampare sempre. Que possamos ter um final de semana cheio de graça, de bênçãos. Que toda a energia aqui trabalhada chegue aos nossos familiares, aqueles entes queridos que amamos, aos nossos pais, desejando esse mês do Dia dos Pais, cheio de bênçãos, de luz, e que eles estejam bem, tanto no plano físico como no plano espiritual. Obrigado a todos, que assim seja. Obrigado, Mário. Obrigado. Uma bela palestra. Me fez refletir sobre